começa agora de 23, nós começamos a tomar algumas atitudes em relação ao planejamento de 2024. Uma possível lista de atletas de permanência também agora tudo para 2024. E as possíveis dispensas também que também não ficarão aqui para a sequência do nosso trabalho. Só que nós estamos enfrentando um mercado que, por incrível que pareça, até aqueles atletas que já saíram do clube ou teoricamente já se comprometeram com outros clubes, alguns estavam na nossa lista de permanência, né? E ainda oficialmente a gente está efetuando os acordos, que são acordos agora que a gente tem que finalizar. E aqueles que a gente gostaria que permanecesse também estão recebendo propostas, talvez eu possa dizer a vocês, fora da realidade da Série A2 até, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos uma projeção na permanência desses atletas. E aí, esses atletas, aqueles que a gente achava que não teriam uma continuidade, eles também estão sofrendo um assédio que vem perguntar até depois que a gente já fala para o atleta que a gente não quer continuar o contrato. Alguns deles também chegaram para nós e falaram que não teriam intenção de continuar. São pouquíssimos, mas a dificuldade está sendo tremenda, e isso está sendo uma surpresa, porque nós não estamos brigando com um ou dois clubes, nós estamos brigando com um mercado que vem forte, às vezes de uns 20 clubes, são 3 clubes interessados em um jogador. Então, se eu estou brigando somente com um clube por um atleta para uma posição, é uma coisa. Agora, se eu estou brigando com um mercado que vem voraz e entre eles mesmo uma briga para competir com o atleta que nós temos aqui, desejamos a permanência, não está fácil, mas nós estamos trabalhando e tenho falado com o Paulo todos os dias sobre algumas posições que a gente está buscando, né? E hoje eu falo para vocês que nós temos que atirar para tudo quanto é lado, pensando numa reformulação de acordo com o que nós estamos sofrendo pela essa parte financeira. E não é por uma questão de orçamento, não. É fora de uma realidade da Série A2. E nós hoje, o 15, nós temos uma gestão financeira responsável que não nos permite fazer loucuras. Nós vamos continuar dentro de um orçamento. Você pode esticar um pouquinho mais ali, para um, para outro também, talvez um pouquinho menos, mas sem muitas disparidade de amplitude financeira. Um ganhar tanto e outro ganhar muito pouco. Isso aí não vai acontecer. Para que a gente possa ter um equilíbrio, e acredito que pela capacidade do Paulo, pelo aquilo que o 15 representa, por aquilo que a gente tem conversado com os atletas, a gente também formará uma excelente equipe para 2024. Então era isso que eu queria passar para vocês primeiramente. E agora aberto as perguntas que possivelmente vocês queiram fazer. Douglas, boa tarde. Pegando esse gancho da sua fala aí sobre o orçamento, quanto o 15 pode trabalhar nesse orçamento para montar uma boa equipe para essa Série A2 e buscar esse tão sonhado acesso que nos últimos anos bateu na trave? Tem já um teto estipulado aí para vocês poderem trabalhar e trazer os jogadores para fazer essa campanha? Vitor, é relativo você falar do orçamento, valor fixo, valor final, até mesmo para você conservar a sua política financeira dentro do clube. Porque se eu falo um valor X, vão falar, só vão trazer jogador que não tenha condição. E assim nós estamos vivendo esse processo que eu estou à frente do 15 de Piracicaba desde 2022, quando nós montamos na Copa Paulista, o time também entrou nessa gestão responsável e o time não ia a lugar nenhum, foi campeão. No Campeonato Paulista, a mesma coisa, nós chegamos nas semifinais. Então, em respeito até aos profissionais e até aos próprios patrocinadores do 15, que eu acho que eles estão aí dando uma sustentabilidade, e essa sustentabilidade nós estamos chegando aos campeonatos e infelizmente não estamos conseguindo aquele detalhe final que é
vencer a Ponte numa semifinal do Campeonato Paulista, ou passar de fase no Campeonato Brasileiro. E agora, recentemente, tínhamos uma equipe mais do que consolidada por todos, e até os críticos falando que o 15 tinha a melhor equipe, mas coisas do futebol que nós não passamos. Então, não tem nenhum absurdo financeiro, mas também não fica nem tão lá embaixo aí de fora de uma normalidade da Série A2. Que eu quero deixar bem claro, uma normalidade de Série A2. Tá? Então, quando você fala em quanto 15 tem, até para os próprios dirigentes do clube, o presidente, o diretor financeiro, eles estão batalhando para buscar mais recursos para o 15. Então, se eu falar um valor, eu posso estar fora da realidade daquilo que realmente a gente possa ter ainda para 2024. Boa tarde, Douglas. Satisfação muito grande falar com o amigo. Renato Canadinho, Portal Nova 15, Rádio Educadora 1060 AM. São duas perguntas. Primeiro, um breve relato em relação à temporada 2023. Né? E segundo, como você equilibra a expectativa dos torcedores e a pressão por resultados imediatos, Douglas? Olha, vamos começar pelo balanço de 23, Renato. Que o balanço de 23, quando eu tenho que puxar um pouquinho de tudo no contexto, né? Quando você tem uma equipe chegando numa semifinal do Campeonato Paulista, onde você vê investimentos acima daquilo que você faz, mostra que nós estamos num caminho, que nós estamos utilizando atletas das categorias de base dentro do grupo profissional, atletas que são titulares na nossa equipe e estão ganhando espaço. Então, quando você fala que nós temos que fazer essa análise, eu falo que ela é muito positiva, em função dos resultados que nós estamos conquistando, em função da situação que nós atravessamos dentro do Campeonato Paulista, que era uma equipe que era muito consistente, mas não vinha ganhando, e de repente começou a obter resultados de vitória, que nos levaram às semifinais. Jogos dificílimos e que nos levaram às semifinais. E com esses atletas da casa. Samuel, João Maestro, Mica, Enzo, Benedetti, Grigo, Matheus Petri, todos eles, posso até estar esquecendo o nome de alguns aqui que participaram do Campeonato Paulista, mas isso já vem de um contexto lá da Copa Paulista 2022. Tá? Então, essa análise que a gente faz, quando você tem que cuidar de todo um departamento de futebol, quando você tem que pensar num campeonato brasileiro, mas o pensamento do campeonato brasileiro foi lá atrás, foi lá praticamente quando você começa a fazer os contratos para essa temporada, e que você teria um choque de competição que era o brasileiro e a Copa Paulista. Levando em consideração as campanhas que nós fizemos, e principalmente dentro do brasileiro, quando nós atravessamos aquela fase de quase 9 atletas no departamento médico, o campeonato você não tinha muita alternativa de contratações, porque havia a janela de transferência, que você não podia trazer de uma série para outra, havia todos os clubes participando da Série D com suas equipes formadas, então você não tinha muita opção para reforçar a equipe. E nós tínhamos que trabalhar com aquilo que nós nos programamos. Sendo que as lesões que nós sofremos aqui durante esse período crítico do campeonato, que foram jogos de quarta e domingo, quarta e sábado, perdão, que eram nossas datas, esses atletas estavam machucados. Então o futebol você não faz de uma hora para outra, você não faz no estalar de dedos, tem o condicionamento físico, tem todo um processo de preparação do atleta. E isso culminou justamente numa fase onde nós tivemos 6 jogos do Campeonato Brasileiro, onde nós fizemos apenas 1 ponto. Esse mesmo grupo que fez 6 jogos e conquistou apenas 1 ponto, ele chegou na fase final do campeonato, na última partida, ainda com condições de brigar por uma das vagas do grupo. Então, realmente foi um acidente, talvez a gente tenha que rever até a maneira como foi a preparação, mas ressalto também, deixar bem claro que essas lesões foram todas traumáticas, não houve lesão muscular a ponto
de retirar um atleta 3 semanas, 4 semanas, e que pudesse ficar impossibilitado de atuar, né? Então, essa somatória de fatores, esse contexto todo que nós vivemos, e nós não conseguimos, principalmente que era o objetivo, passar de fase, né? E, infelizmente, nós não conseguimos a classificação e que nós tínhamos uma equipe, posso até dizer aqui nessa mesma sala, quando o Paulo chegou, que ele disse que daria para tentar buscar uma classificação, mas que não era garantido, e que depois, quando ele viu a equipe que tinha nas mãos, foi a campanha que nós fizemos na Copa Paulista, aquela, aí já estou continuando a análise, tá, Renato? De 10 jogos sem tomar gol, chegando a uma semifinal com um futebol sólido, um futebol que era convincente, mas que infelizmente, é o que eu falo, o futebol às vezes prega algumas peças que te deixa atônito sem respostas, né? Agora, obviamente, não tem como falar, se você não faz gol, você não ganha a partida, e no jogo final aqui contra a Portuguesa, é um jogo que uma chance que aquilo ali não é nem considerado uma chance, o mérito do centroavante que buscou uma bola e acabou sendo muito feliz. E nós tivemos as chances e não fomos eficazes. Então, tem tudo isso no contexto que nós atravessamos um ano chegando, competindo e competindo bem, dentro de tudo o contexto que a gente vive após esse período aí de pandemia e diminuição do nosso orçamento, para que a gente possa dar continuidade e buscar novos rumos e novas oportunidades aí para o 15 de Piracicaba. Douglas, Fábio Mistaldi, Rádio Educador de Piracicaba. Douglas, essa desclassificação última da Copa Paulista foi realmente uma desclassificação doída, né? O grande objetivo do 15 era ganhar a Copa Paulista e voltar para a Série D o ano que vem. Agora, aposta-se todas as fichas na Série A2, né? Há notícias de que o 15 deve fazer uma grande reestruturação dentro do elenco, mas agora também você passou a informação de que está difícil, porque o mercado está difícil também. Então, eu gostaria de saber, além desse planejamento para a Série A2, fazendo assim, um planejamento de longo prazo, visando uma Série A1, quer dizer, vocês têm esse planejamento também, caso o 15 suba para a Série A1? Fábio, nós temos sim, e inclusive as conversas que nós temos com atletas, hoje nós não temos mais o calendário, que era muito atrativo para o atleta disputar uma Série D, né? Mas nós temos ainda um fator que pesa muito, que é a camisa do 15. O atleta que vem aqui no 15 e tem uma projeção de média para cima, ele com certeza não falta oportunidade para eles. Alguns atletas que, eu não vou citar nomes, alguns atletas que chegaram ao 15 e não tinham expressividade nenhuma, e que por conta de você fuçar o mercado, de você buscar atleta, trocar ideia com os treinadores, buscar informações, eles chegam agora no 15 e quando conseguem ter essa projeção de média para alta, não falta-lhes emprego. Então, peraí, antes eles não eram tão solicitados assim, passou pelo 15 e chegou numa fase semifinal, eles passam a ser requisitados. Por quê? Jogar no 15, opa, se passar pelo 15 é porque tem condições. Mas eu ressalto que eu acho que está faltando algo mais ainda para esses atletas. Eu acho que o 15 tem condições de estar num patamar muito melhor e que talvez esses mesmos atletas estejam perdendo uma grande oportunidade, que é subir com 15, ser campeão novamente com 15, que isso poderia projetar muito mais a eles e, consequentemente, ajudando a instituição a participar de um campeonato mais competitivo, até mesmo para buscar esse calendário, né? E quando você fala do planejamento, eu falo para os empresários e para os atletas, olha, nós temos uma competição em 2024, mas nós temos que olhar agora, já, para 2025. Caso a gente tenha o acesso, que é um objetivo, é uma missão, o atleta ele já vai ficar pensando 2 vezes, porque ele pode participar de uma Série A1 de 2025. E com isso a gente pode
formalizar um contrato com ele e dar liberdade para ele buscar uma série B de bola, ou C, ou o que aparecer, nesse intervalo contratual onde nós não teremos calendário, apenas a Copa Paulista, e no final, e na sequência de 2024, quando acabarem as competições, ele está retornando já para um campeonato de 2025. Então hoje a minha preocupação, a nossa preocupação, a minha, do Paulo e de toda uma diretoria que está sabendo dessa dificuldade, é justamente a gente procurar o mais rápido possível formar esse grupo para que esteja pronto aí o mais breve possível também. E quero deixar claro já também, já vou antecipar, mas eu prefiro, vocês vão ficar curiosos, mas eu preciso de manter essa informação, mas ao mesmo tempo eu passo para vocês. Nós estamos muito ativos no mercado e já contratamos centroavantes e zagueiros. Então eu peço só que vocês tenham um pouquinho de paciência, que em breve serão divulgados os nomes, até assinatura. Por mais que você assine um pré-contrato, coloca a multa, coloca tudo, futebol tudo é possível. Então eu peço que tenham um pouquinho de paciência para que a gente possa estar colocando para vocês aí em breve uma situação mais tranquila com eles já de contrato assinado, que para nós é mais garantido ainda. Tá bom? Douglas, pergunta do Matheus Pedroso, da Rádio Web Interiorana. O Andrei e o Alisson Milha terão contratos renovados? Não. Pergunta então do Bezerra, Marcelo Bezerra, da Rádio Só Piraúna. uma ressalva. Tá. O Andrei já foi devolvido ao Santos, apenas detalhes finais de CBF, aquilo que a gente fala, foge a palavra agora, de upload no sistema, tá? É um protocolo que a gente utiliza para devolver o atleta. E no caso do Alisson também não terá continuidade, não. Então a pergunta do Marcelo Bezerra, da Rádio Piramundo. Douglas, sendo realista, é possível montar um time forte para acesso em 24, considerando o atual contexto financeiro crítico do clube? Eu não vou falar que o contexto seja crítico, eu vou falar que o contexto ele é realista, tá? Marcelo, né? Mas, da mesma forma, como nós montamos um time competitivo para esse ano, e aquilo que eu falo para vocês, todas as vezes que nós temos montado uma equipe, essa equipe tem chegado, tem participado até a última oportunidade de classificação, e o mercado, ao mesmo tempo que a gente busca estas reposições e essas confirmações de continuidade dos atletas, a gente sabe que a gente não pode ficar refém do atleta. A gente tem que ter alternativas. Aqueles que gostam de perguntar plano A, B e C, não é que um seja melhor do que o outro, são quase atletas do mesmo nível, acostumados a disputarem as mesmas competições, mas hoje nós estamos tendo um cuidado mais do que especial para que esse atleta tenha um perfil mesmo guerreiro, um perfil com a cara do 15, que o atleta não venha aqui e fique apenas trocando figurinha para receber salário, e que esse atleta possa passar por aqui e deixar um legado, sim, por que não? Por que ele não pode almejar um clube grande da Série A, mas que tenha orgulho de ter defendido as cores quinzistas e que deixe esse resultado técnico para que a gente possa aí ascender a Série A1 de 2025. Douglas, saiu agora há pouco no vídeo da CBF do Alex Najib. Queria saber se ele tem contrato com o 15, se ele vai continuar, se tem interesse do próprio clube na sequência dos jogadores, sobre, se citou agora há pouco aí, João Maísto, o próprio Samuel Andrade, o Alan, que está emprestado, são jogadores que ainda têm contratos com o 15. Estão na lista de vocês de possível volta desses jogadores? Como está a negociação? Olha, o João tem contrato, o João, Samuel e Alan, eles têm contrato até 30 de novembro com Paysandu, Ponte Preta e Atlético Goianiense. Do João já existe uma especulação, né, de uma nova saída dele. O Samuel ainda não tem nada concreto, e do Alan também ainda nós estamos aguardando o retorno do Paysandu, porque existe uma opção de compra desses 3 atletas.
tá? Mas o João já apareceu alguma situação de um novo empréstimo. O atleta já se manifestou que ele não quer ter o retorno aqui para a Série A2, ele prefere disputar uma competição mais graduada, vamos dizer assim, que é a Série A1 do Campeonato Paulista, mas ao mesmo tempo nós temos um contrato, nós temos que negociar toda essa situação para que a instituição não saia prejudicada. Então, tudo isso ainda são conversas que nós estamos tendo com seus representantes e aguardando o desfecho delas para que todas as partes saiam sem serem lesadas ou com algum detrimento aí por causa do contrato que existe entre as duas partes. O João tem contrato até fim de 2024, né? O Alan também tem contrato até o final do Campeonato Paulista, o Samuel também até final de 24. E o Alex? O Alex Najib, ainda uma conversa com o Paulo, tem contrato até final de novembro. Então nós estamos conversando porque o contrato acabou ontem, né? Com o São Bento, então hoje é natural que retorne para o BID, porque a origem do contrato é aqui no 15 de Piracicaba. Douglas, qual é o principal desafio dessa função de gestor de futebol? O principal desafio... Fazer futebol com grana é fácil. Essa dificuldade toda financeira, que não é o 15 de Piracicaba. A grande maioria dos clubes está através. Olha, Renato, eu acho que o principal do desafio é você estar preparado. Quanto a isso, é o que eu mais fiz na minha vida, na minha carreira, é você estar preparado para qualquer situação. E quando você passa por essa dificuldade do poder de convencimento do atleta, você cresce mais ainda. Porque quando você tem dinheiro suficiente, como há uns tempos atrás aqui no 15 havia, talvez aí um refresco a mais financeiro, um potencial financeiro melhor, não se conquistou o título, não conquistou o acesso. Então eu sempre falo que o futebol não é questão do Douglas estar aqui. Eu acho que o 15 necessita de uma estrutura forte, precisa de ter atletas com continuidade. Esses atletas que eu acabei de falar, o Samuel, o João Maestro e o Alan, somente o Alan não é formado aqui. E hoje nós temos aí na projeção do Paulo vários atletas da categoria de base. Então, peraí, você está criando um atleta, você está criando um atleta com seu perfil, você pode ter um ativo dele, ele está te dando esse resultado, porque ele termina a competição como titular. Te dou um exemplo, o Mika, o ano passado, terminou como um fera da lateral direita. Esse ano ele terminou como um primeiro volante titular. E quando iniciou o ano, ele estava na lista como lateral, e agora ele está na lista do Paulo como um primeiro volante. E detalhe, é exigência do Paulo, porque o ano que vem a gente sabe que tem a lista A e a lista B, né? A lista B são os atletas da categoria de base que estouraram a idade. O Mika já estourou a idade, então ele poderia falar, não, eu quero o outro. Não, ele não quer o outro, ele quer o Mika. O Mika, o Enzo fazem parte de uma lista aí de lista A. Então você vê que os desafios da gestão implicam nisso também, porque até então os atletas que tiveram êxito, passaram por aqui, talvez eles não tiveram a oportunidade de jogar no profissional. Mas eu acredito que o grande desafio de qualquer gestor, de qualquer profissional, é você estar preparado. Porque não tem segredo. Quem constrói o caminho é você. Douglas, mais uma pergunta. Nessa temporada passada, a gente percebeu que o 15, como os dois treinadores, tanto o Paulo como o Kleber também, na Série A2, na Copa Paulista, o time se superou. E também no Campeonato Brasileiro. Você até já disse a respeito disso nessa sua fala. Mas, ao mesmo tempo, o treinador Paulo Roberto, já na primeira fase da Copa Paulista, claro que essa pergunta deveria ser feita para o Paulo Roberto, mas você como, no caso, você como gestor de futebol também, você pode responder essa pergunta. O treinador Paulo Roberto, várias vezes, ele disse que o que preocupava ele, o time criava, mas o time não colocava a bola para dentro, né? E talvez tenha sido isso que fez com que a gente, suponho, a gente foi desclassificado na Copa Paulista. Está tendo uma prioridade no sentido de contratar atacantes? Sim. E atacantes acostumados
a divisão, atacantes aí que vem despontando e dentro das nossas possibilidades. Foi bom você tocar nesse assunto porque eu acho que na última entrevista aqui que eu estava junto com o Paulo, ele frisou muito bem isso, né? Ele falou: nosso time sempre cria, sempre tem uma oportunidade no jogo. Raríssimos foram os jogos que nós não tivemos a oportunidade. E isso remete a muita coisa. A qualidade que você tem, mas é o que eu falo para vocês. Quando o atleta ele quer ter aquela fibra, aquela coisa de vencedor, isso é o que faz a diferença. Porque quando você está jogando contra equipes mais qualificadas, às vezes a oportunidade é difícil de aparecer, mas a equipe tem qualidade. Então a gente sempre fala no meio do futebol, time grande apareceu uma chance, o time grande vai lá e mata. Mata, que eu quero dizer, é fazer o gol, tá? Não é matar não, pelo amor de Deus. Então, essa é a diferença, que quando você tem aquela qualidade que sobra na sua equipe, você às vezes consegue o resultado. Nós estamos buscando essa, vamos dizer, adaptação de trazer atletas que tenham um perfil mais goleador, mas ao mesmo tempo há de convir que a gente necessita de ter o entorno também, porque se não tiver o entorno, uma andorinha não faz só o verão. A prova é que nós tivemos o Campeonato Brasileiro e todas as competições, assim, muito próximo de uma efetividade de classificação em todas as 3 competições que nós disputamos esse ano. E ressaltar também, né, que há muito tempo o 15 de Piracicaba não disputava tantas partidas assim num ano. Né? Foram 47 partidas e você tem que ter um equilíbrio, você tem que ter mais vitórias do que derrotas, você tem que andar na frente, porque não adianta disputar e só ficar lá embaixo por participar. Você tem que ser competitivo. Douglas, uma última aqui das que me foram enviadas, também do Matheus Pedroso, em relação ao departamento médico. Ele fala que só temos o Iacovelli, pergunta se ele está bem, como está a situação do jogador. O Iacovelli está fazendo a recuperação de ligamento cruzado anterior, né? Já vai para o 3º mês após a lesão que foi no dia do jogo da Inter de Limeira, daquele 6-3 lá em Limeira. E tem que esperar o tempo de recuperação, naturalmente, que não adianta, são praticamente 8 a 9 meses de recuperação. Nós tivemos aí a recente recuperação do Ian também, que levou mais ou menos esse mesmo tempo, né? Desde o Campeonato Paulista do ano passado, que o Ian quase não atuava, veio voltar a atuar no final do Campeonato Paulista desse ano. E foi uma recuperação muito longa e é uma recuperação muito chata, porque é dia a dia e depende muito da boa vontade do atleta e da persistência do atleta. Mas está em fase de recuperação e não temos o que falar em relação ao Iacovelli, porque envolve outras situações contratuais, questões de estabilidade, enfim, tem que esperar a finalização da recuperação para ver qual atitude nós teremos. Difícil de falar em nomes, né, Douglas, que ficam, mas é possível citar 3 nomes e o torcedor ter a possibilidade de vê-los com a camisa do 15? Alemão, Foguinho e Arthur Ali. Olha, desejo nós temos para ficar. E Maicon Aquino. O Maicon Aquino já foi embora. Teve uma proposta absurdamente fora da realidade nossa aqui, né? Talvez foi apresentada uma contraproposta, nós apresentamos uma contraproposta, era desejo do Paulo permanecer com ele, mas infelizmente a questão financeira acabou levando ele para outro estado, enfim, opção do próprio atleta. Fizemos uma boa proposta para ele, talvez uma excelente proposta para ele, mas ele preferiu mudar de ares e buscar a parte financeira em primeiro lugar. Detalhe, tá? As questões financeiras e de rescisões contratuais, como eu volto a falar, elas estão sendo todas elas tratadas de uma forma que aí vira caso a caso, tá bom? Inclusive do Aquino. Questão de jogador, Vitor Braga, um jogador que muito da torcida pediu, o 15 foi atrás, buscou o jogador, os treinadores não repetiu o mesmo futebol, o Paulista caiu bastante o rendimento dele. Como recuperar esse atleta que é tão importante para o clube e tem aí
essa missão, tanto de vocês quanto do Paulo, de voltar a buscar o equilíbrio com o jogador. Né? Olha, Vitor, o Vitor Braga, talvez você vá buscar um atleta com o perfil dele hoje no mercado e você não encontre. Nós entendemos que o Vitor não teve uma performance satisfatória como teve na Copa Paulista do ano passado, mas em alguns jogos ele foi muito decisivo e efetivo. Foi o caso do Juventus aqui, o gol do Maicon Aquino, né? Uma jogada de 3 toques. O Vitor virou para o Foguinho dominou, cruzou, Aquino finalizou. Pela qualidade técnica dele, eu acho que ele tem espaço para jogar em qualquer time aqui do futebol de São Paulo. E nós estamos tendo o privilégio de permanecer com esse atleta. É um pedido do Paulo para permanecer com esse atleta. E que tudo o que for possível nós vamos fazer para ajudá-lo a reencontrar o melhor do seu futebol e nos ajudar a ter o acesso em 2025. Obrigado, Douglas.